Vou fazer uma breve digressão de contar uma história pessoal. Eu fiz um implante coclear, que é a cirurgia por implante. Eu tinha 22 anos. Veja, gente, eu sou surda profunda de nascença. Meu conhecimento de som, zero. O implante, que é aquela cirurgia que você coloca o eletrodo para ativar diretamente o nervo auditivo. Ele tá te dando uma audição que não se compara à audição biológica normal. É muito inferior. Mas é alguma coisa. Há uma entrada de som. A percepção, a energia vibratória do som finalmente entra no nervo auditivo. Quando eu fiz com 22 anos, o que acontecia? Eu não tinha nenhuma formação cerebral de som. Eu não tinha nada, nenhuma memória, nenhuma sinapse cerebral do que era o som. Quando entrou e a médica ligou o implante, o que aconteceu? Eu só ouvia um tipo de som. Pi! Eu só ouvia isso. Então uma pessoa falando, era pi, 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 pi. Um carro passando, era pi. Um cachorro latindo, pi, pi, pi. Eu fiquei pelo menos 3 meses só ouvindo pi. Eu sabia isso, eu tinha explicado que isso aconteceria. Porque não tem cérebro. Não tem tecido cerebral armazenando o que quer que seja a memória sonora. Então, o que começou a acontecer? Eu escutava o pi e ficava tentando descobrir o que era. E aí era tudo na base do contexto. Aí eu via um cachorro correndo, movendo a boca. Ele contava pi, 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 pi. Isso aqui deve ser o som do cachorro latindo. Aí eu tentava prestar atenção. Tá, ok, é assim. Pi, mais alto, daí baixo. Tá, ok, é mais ou menos assim que o cachorro late. Beleza. A chaleira apitando. Pi. Aí realmente era a única coisa que fazia pi e parecia direito pra você. Era o único verdadeiro som de pi, era da chaleira. E eu lembro, gente, que foi uma época genial, assim, porque eu me divertia horrores. Porque pra mim, era ganhar um sentido a mais. E isso começou a explicar muita coisa que eu não entendia. E eram coisas tão banais. Então, por exemplo, pra mim sempre foi um mistério. Como que a minha mãe e a minha irmã sempre sabiam a hora exata que a água fervia. Porque elas faziam isso, elas colocavam uma água na chaleira, pegavam e faziam outra coisa. E chegavam na hora exata que a água estava fervendo, sem perder, sem evaporar toda a água. Eu, quando eu botava a água para ferver, eu tinha que ficar olhando. Aí, um belo dia, é ver da minha mãe fazendo água pro café. Ela sai, vai fazer outra coisa, e aí conta pi. Mas que som foi esse? Aí eu vejo ela voltando, pegando, e a chaleira tá na temperatura ideal para passar o café. Aí eu fiquei, agora eu entendi. Eu vivia perdendo a chave do carro. Vivia perdendo a chave do carro, a chave de tudo. Aí um dia eu tava saindo do carro e eu vi, pi. Que som foi esse? Que som foi esse? Fiquei procurando. Aí eu vi a chave caída no chão. Aí eu, quer dizer que quando uma coisa cai no chão, ela faz barulho. Eu não sabia disso. É por isso que as pessoas sabem quando algo cai no chão. É por isso que eu perco mais a chave do que os outros. Porque os outros que curtam a chave caindo. E aí, gente, foi uma coisa porque, de alguma forma, eu tinha a impressão que todo mundo tirava 10 e eu tirava 0. E todo mundo parece que tinha uma super habilidade de coisas. E aí, era como que eu descobrisse que todos que estavam roubando. Só tiravam 10 porque estavam roubando na prova. Aí eu olhei, minha irmã e minha mãe tomando café, você que tá roubando. Aí essa cara, tipo, não era nenhuma habilidade sobrenatural. Elas só escutavam e a água fazia barulho. E aí elas iam lá pegar a água no momento certo. Mais tarde, eu fui entender que esse processo que eu tive como aquisição do som é muito, muito, muito parecido com o nosso processo de desenvolver um sentido extrasensorial. Um sentido a mais. Porque o que acontece?
Agora começa com nossas habilidades. Bem entrada. A sensação está aberta para entrar para nós, mas nós não temos memória cerebral de como mexer aquilo. Então, para nós, o mecanismo vibracional é uma coisa indistinta. Ele é amorfo, ele é informe. Nós não conseguimos discernir se aquele material do campo vibracional significa A, B, C, D ou E ou F. Eu não sabia se o som era isso, era o ar-condicionado, se era o cachorro, se era a chuva, se era o vento, o que era. Aí eu tive que ir aprendendo como, por associação. Porque toda vez que batia a chuva, fazia uau. Isso é o som de chuva. Tô entendendo. Aí, por associação, o meu cérebro ia aprendendo. E aí, em 3 meses, os sons já não faziam mais só pi. Agora, para pegar melhor o som, levou 2 anos. E hoje, isso absolutamente não se compara como som biológico. Música, eu não pego. A falar no telefone, também não. Agora, veja uma coisa também. Como funciona a neuroplasticidade do cérebro. Meu córtex auditivo, que eu não ouvia nada, provavelmente estava ocupado fazendo outra coisa, como, por exemplo, a habilidade de leitura labial. Quando eu coloquei o implante, a minha capacidade de ouvir as pessoas melhorou muito e eu passei a ter uma comunicação muito mais fácil, porque eu ouvia o som da pessoa e fazia a leitura labial ao mesmo tempo. Só ouvir a pessoa sem a leitura labial eu não acompanhava. Eu precisava dessa combinação. O que começou a acontecer quando eu comecei a ouvir melhor e a entender melhor as pessoas? A minha habilidade de leitura labial piorou, porque eu não precisava mais tanto dela. Então meu cérebro simplesmente fez um rearranjo. Já que a parte mais eficaz é isso aqui, é juntar a pessoa falando com leitura labial, vamos direcionar esse neurônio para fazer isso. Então, quando acabava a bateria do implante, eu ficava perdida. Eu não conseguia entender o que a pessoa estava falando. De uma forma que antes, durante 22 anos, eu não tinha implante nenhum e eu entendia perfeitamente as pessoas. Aí eu tinha uma leitura labial muito melhor. Então, qual que foi a vantagem? Então, o processo de ouvir a pessoa falando e fazer a leitura labial era muito mais eficaz, comportava uma quantidade de situações muito maior, porque a leitura labial tinha que ficar de frente para a pessoa. Então, numa conversa em grupo, era um inferno. Alguém começava a falar, eu não sabia quem. Aí eu tinha que ficar procurando quem estava falando para pegar a conversa na metade. Daí eu não conseguia participar de conversa. E essa junção de ouvir e fazer a leitura labial gastava muito menos energia. Era muito melhor. Era infinitamente melhor. E eu faço essa analogia que ganhar um novo dom psíquico também vai tirar alguma coisa de vocês, mas na prática não vai fazer muita falta, porque você vai trabalhar ou interpretar a vida com esse dom junto, com as informações desse dom juntos, e isso vai poupar muita energia mental, energia que vai ser melhor utilizada fazendo em outra coisa ou nutrindo a si mesmo. Mas o processo para você adquirir aquilo, esse processo de aprendizado, ele é muito peculiar. Por isso que eu via os vídeos, a criança ativando o implante, e aí ela começa a ouvir tudo. Claro que não. Aí escuta pi. É só isso que ela escuta. Ai, meu Deus, não. Aí todo mundo Não, cara. O processo está começando. O que eu comecei a perceber nesse meu processo de estou aprendendo a ouvir? Era uma coisa totalmente subjetiva. O som, para mim, não era, nem nunca foi uma experiência objetiva. Ele era subjetivo. Às vezes eu escutava, às vezes não. Chegava 4 da tarde, estava cansada, e já não escutava mais nada. Aí eu ficava lá, implanta, tá ligado, tá desligado, tá ligado.
O Gabriel, ele tem muita essa questão. Ele me vê meio que não interagindo, pouco comunicativa. Aí, a bateria acabou? Aí eu, não, a minha bateria acabou. Porque aí, por mais que eu me forçasse, por mais que eu quisesse, eu não conseguia fazer discernir o som, eu não conseguia escutar. Era a minha experiência. Era isso, eu tinha zumbido, sim, o tempo todo. Era um processo do som que era exatamente desse jeito, parava, pifava. Tava lá o professor falando algo importantíssimo e naquela hora, pronto, tinha muito essa coisa que não era algo automático. Se eu estava muito cansada, eu não escutava. Se eu estava tensa ou ansiosa, eu não escutava. Eu perdi a capacidade de discriminação de som se eu tivesse tensa ou ansiosa. Até a minha voz pode, ela é uma voz que ela tem uma... Ela muda muito. Vocês já perceberam isso claramente, de acordo com o som, que vai de acordo com o meu estado emocional. Um negócio muito flutuante. No meio disso tudo, que era esse o ponto que eu queria trazer para vocês. A experiência do som era subjetiva. Naquele meio tempo, nunca eu duvidei que o som existia. Por quê? Porque todo mundo à minha volta falava que o som existia. Todo mundo aparentemente escutava coisas que eu não escutava. Ninguém, em nenhum momento, me disse, por aí, sai a coisa da sua cabeça. Porque se alguém dissesse, eu teria largado mão. Se alguém dissesse, isso é a coisa da sua cabeça, você está ouvindo coisas, percebendo coisas que não existem, eu ia tranquilamente catalogar aquele pia como bobeira. Uma bobeira. Vê o quanto a crença, a confiança é essencial. É essencial. É isso que a gente vive nesse nosso processo de habilidade, de desenvolvimento de habilidade, de percepções extrasensoriais de todo tipo. Porque a gente vive ouvindo que é bobagem. Que não é bem assim, que não sei o quê, mas será. Eu que sabia que o som existia. E teve esse processo extremamente difícil. Cara, era isso aqui pra ter largado mão daquele absurdo de ficar ouvindo pi e tentar achar que era a latida do cachorro. Aquilo era bizarro. O desenvolvimento no antes é um aprendizado. E continua acontecendo. Talvez daqui a X anos, nossa, é muito legal isso realmente. Onde esse fora, esse aspecto de que eu tô aprendendo. Não é uma coisa natural, totalmente natural pra mim. E aí, por isso, justamente que tá na egrégora, não fortalece. E por isso que eu trouxe essa história, porque a nossa experiência como campo sutil, eu percebo que é exatamente essa. Vai demorar até que o pi pareça algo mais interessante. Porque por enquanto, as nossas percepções energéticas é um monte de pi.